Oi pessoal, aqui é o Miguel Chaim. Esse é o primeiro vídeo do Mr. Olympia de uma categoria. É o vídeo dos meus breves comentários sobre as prévias da Classic Physique. O primeiro cara que a gente vai comentar aí é o Wesley Vissers, que foi um menino que foi muito falado, muito comentado, teve um hype muito grande com ele nas semanas antes do Mr. Olympia. A questão é, ele não sobreviveu ao hype, ele tem um físico muito bonito, um físico talvez entre os Classic Physiques, o físico com mais características de clássico. A gente aqui vê o duplo bíceps de frente dele, a gente vai ver em seguida um duplo bíceps meio em twist, não tem muito femoral, podia ter girado mais o tronco, mas enfim, a gente vê que é um físico que parece muito com os físicos clássicos. Bíceps grandes e volumosos, um pouquinho maiores que os tríceps. Ele é tão clássico, trouxe um físico tão próximo do clássico, que até o condicionamento dele não está super seco e nos remete aos anos 70. Lembra muito volume de perna, principalmente de lado, no shape de perna, um físico muito bonito. Mas, como a categoria chama Classic Physique, mas no final quem vence é o melhor físico, aquele físico que tem a combinação de todos os fatores, volume, proporção, simetria, condicionamento, definição. O Wesley Vissers não tem o volume ainda para ficar mano a mano para lidar com os caras maiores. Ele acabou ficando no quarto call-out, acabou ficando bem longe dos líderes e deve ficar lá com as últimas posições. Um outro cara que a gente tem que falar também que foi um destaque não muito positivo é o Regan Grimes, que saiu da Open e veio para a Classic Physique, muito se criticou. Ele ganhou o New York Pro esse ano e muito se criticou sobre o físico dele, foi muito criticado, que não era um físico clássico, que era muito grande, que tinha pernas muito grandes para ser um físico clássico. Enfim, tem uns dois vídeos que eu fiz pelo menos falando sobre isso, falando sobre o Regan Grimes, a Classic, enfim, esse tipo de estrutura. Ele não trouxe um condicionamento, mais uma vez um bom condicionamento, e para o Mr. Olympia, né? No Olympia é muito importante que se traga um bom condicionamento. Os braços dele também não são dos melhores, bíceps estão pequenos, não está com físico legal o Regan Grimes. Acabou aí também, ficou no primeiro call-out, deve ficar em algum lugar entre sexto e oitavo, mas tá bem longe de brigar pelo título como muita gente achava. E vale aqui fazer esse comentário, essa nota. Às vezes a gente fala de um atleta que ele não vai bem, a gente fala não é tudo isso, como a gente vinha falando do Regan Grimes, do Wesley Vissers, que são bons potenciais. Principalmente o Vissers tem um excelente potencial para a Classic, mas ainda precisa de muito futuro. E o público, a galera que gosta, que ama esporte, se empolga e acaba levando muita coisa na emoção. E o nosso papel aqui é esse, como expert, como especialista no assunto, é sempre comentar e trazer informação para vocês de maneira racional, sem ter muita emoção ou sem nenhuma emoção envolvida. Continuando, aqui é o call-out o quarto call-out do Wesley Vissers, ele está aqui no canto. Esse é o Danny Hester, que foi o cara que venceu o primeiro Classic Physique. Também tá decaindo. Embora ele ficou nas comparações por número, ele ficou lado a lado com o Regan Grimes. E de condicionamento, maturidade muscular, ele deu um pau no Regan Grimes, mas enfim, vai ficar bem longe do top 10. Esse aqui é o primeiro call-out. As fotos estão pequenininhas, estão de longe, eles tiraram fotos bem abertas para caber, foram 8 caras no primeiro call-out. Aí a gente teve o Bumstead e o Brian Ansley no meio, o Grimes ficou bem aqui no cantinho, isso que indica que ele deve ficar pela oitava, sétima, sexta colocação, por aí. Aqui já foi o último call-out, já um pouco mais de perto. E aqui provavelmente são os top 4 na cabeça dos árbitros. Só relembrando que o Brion e o Bumstead foram retirados depois dos call-outs. Então, para os árbitros, primeiro e segundo são esses dois caras aqui. Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, a gente só vai descobrir amanhã. Mas enfim, aqui é o George Peterson.
Esse cara aqui é um canadense, é o Henry Pierre Ano, um cara com físico muito bom também. A imprensa internacional aí falou muito bem dele, achava que ele merecia ficar em segundo colocado na frente do Bumstead. É uma chamada difícil. Vamos começar comparando os caras aqui. Então, de baixo para cima, as panturrilhas dos caras, né, também nem todas são muito bons. O Ano, falta quadríceps para ele, principalmente as poses de frente. Ele usa essa pose clássica de duplo bíceps, girando bem a coxa. Reparem que ele gira bem a coxa para o lado. A gente não vê a face anterior do quadríceps dele nas duas pernas, como a gente vê aqui. Ele gira bem para criar esse efeito de X no corpo. O Bumstead tem quadríceps um pouco melhores, embora há quem diga que a Classic Physique não deveria primar por quadríceps muito grandes, mas os físicos evoluem e as pernas vão evoluir. Acho que é impossível a gente querer ou esperar que os top da Classic não tenham quadríceps muito bons. O Brion Ansley tem bons quadríceps também. Na face frontal nem tanto, mas de volume geral ele tem bons quadríceps. George Peterson tem o físico mais escrito dos quatro. Falta um pouco de cortes aí para ele no quadríceps. A seção aqui abdominal, o Peterson é o cara mais esquisito, com ela bem larga, não tem nessa pose de bíceps de frente não tem um V-taper muito bom. O Brion Ansley tem um controle muito bom da região abdominal dele, da cintura, não faz um vácuo tão pronunciado quanto o Bumstead, mas tem uma linha abdominal muito bonita. O Bumstead sempre fazendo um vácuo, bem legal isso aí. E o Henry Pierre Ano tem também uma linha de cintura muito boa. Ele tem os ombros, a estrutura óssea desse cara é muito grande. A estrutura óssea dos ombros dele é muito larga. Então a gente vê nessa primeira foto, pensando de uma maneira estrutural, que o Bumstead ele mata o Brion Ansley no volume. Ele é muito, muito maior de estrutura óssea do que o Brion. E ele meio que dá uma matada nisso aí. Quando a gente vê foto dos dois separadamente, como a gente vai ver no final, o Brion Ansley tem um físico bem mais completo, bem mais estético, mas quando a gente coloca um lado do outro, o volume conta. Então a gente tem um cara com físico mais completo, com uma densidade muscular um pouco maior, com uma maturidade muscular um pouco maior, contra um cara quase tão bom quanto ele, porém com uma estrutura óssea maior. Então a gente pode dizer a esse momento que a vantagem do Brion é a qualidade estética do físico dele e a maneira como o físico dele é completo, com fatores como densidade e maturidade muscular, principalmente na região dorsal, e o Bumstead tem volume. O Henry Pierre Ano é um cara grande também. Ele tem uma estrutura em V muito boa, mas ainda falta densidade, falta separação muscular. A gente não tem a musculatura fluindo muito legal, se separando muito legal de uma para outra. E o George é um cara esquisito, é um tanque de guerra, tá aqui porque ele tem volume. Enfim, próxima pose. Duplo bíceps de costas, mais uma vez as fotos pequenas, a gente não tem fotos muito grandes, mas enfim, vejam como esse cara é largo. O Ano, vejam a distância de cotovelo a cotovelo dele, como é muito maior que a do Bumstead, que é maior que a do Brion Ansley. Aí o George Peterson tem uma largura aqui também de cotovelo a cotovelo muito boa. Então esse cara é muito largo, tem muito volume nas costas, mas deixa a desejar na região das pernas e braços. O Bumstead tem pernas que estão proporcionais com o seu físico, tem até que uma largura boa, mas falta muita espessura nas costas dele, falta definição, falta separação muscular. E aí o Brion Ansley trucida ele na pose de costas, trucida. Então, provavelmente o Brion Ansley leve uma vantagem e vença mais uma vez pelas poses de costas. O George Peterson muito bom de costas.
largo, ele tem a cintura mais larga, mas ele tem os ombros muito largos também, ele tem uma espessura muito grande, a gente vê aqui os paravertebrais dele, que são essas colunas de músculos que sobem aqui, desde o quadril até o pescoço, muito espessas, um físico muito poderoso também, não é tão estético, mas é muito poderoso. A próxima pose peitoral de lado, vamos passando rapidamente aí, mais uma vez a gente vê que o frame, a estrutura óssea do físico do Bumstead é bem maior, faz o Brion Ansley parecer um anão, mas o Brion tem a musculatura mais arredondada, a separação muscular um pouco maior, um aspecto de cortes mais profundos. A gente vê aqui ó, a divisão entre o quadríceps e o femoral do Brion é a melhor de todos os 4 aqui, dos top 4. A essa altura o Brion já estava embaçando um pouco e o Bumstead estava secando e enchendo um pouco. A gente vê aqui estriações do peitoral. São físicos muito bons, são físicos muito completos. É difícil a gente analisar. A diferença é muito pouca. Nessa pose de lado, o Henry Pierriano não fica tão atrás deles, mas a gente vê que já falta muita separação muscular e cortes mais profundos. Vai ser um cara que vai dar trabalho, mas vai demorar um tempo ainda. Abdominal e coxas. Fantástica pose do Brion Ansley, a gente vê um V-taper aqui, a gente vê essa estrutura em V, bem pronunciada, os quadríceps abrem também, é muito legal, a gente vê isso menos aqui no George Peterson, a gente vê isso bastante aqui no Bumstead, que consegue fazer um vácuo e chupar bem a sua região abdominal e tem quadríceps poderosos, então ele cria essa impressão. O Henry Pierriano, ele também tem um bom V-taper, ele tem a cintura bem estreita e tem a estrutura óssea bem larga, e tem uma coisa que ele e o Brion Ansley fazem muito bem, que é deixar o cotovelo longe um do outro, e isso faz com que o V-taper continue. O Bumstead ele fecha o cotovelo, e isso faz com que aqui em cima ele fique mais reto. Então são pequenos truques que os caras usam, pequenas táticas e técnicas que eles usam para criar uma ilusão dentro do fisiculturismo. Essas poses a gente mostra mesmo que Brion deve ficar em primeiro, Bumstead em segundo, Henry Pierriano em terceiro e George Peterson em quarto. Nas prévias, a gente tem as finais amanhã e vamos ver o que acontece. Tem mais foto ainda para a gente ver, fechando aqui. Aqui é a pose clássica deles, né? Eles fizeram aqui um bíceps de frente, o Henry Pierriano colocou o cotovelo aqui em cima da cabeça, o Brion também. Físicos muito estéticos, muito completos aí. Eu estava muito curioso para ver como que o Bumstead ficaria perto do Ansley esse ano, porque o Bumstead ele não e uma pena que ele não deixou o bigode, né? Ele tava interessante aquela estrutura de bigode, remetia mais ainda a um físico clássico. Enfim, ele tirou para talvez mostrar melhor o rosto, que ele tá seco. Mas o Bumstead ele foi um cara que não poupou muito. Ele mostrou mesmo, ele se postava fotos no Instagram direto, mostrando o físico. Ele não escondeu muito o jogo. E o Brion tá muito bem aqui também, né, nas prévias. Aí aqui, ó, uma foto maior do Henry Pierriano. Vejam, falta ainda condicionamento, tem uma camada fina de água sobre a pele da perna, faltam cortes mais profundos, a gente não vê uma separação muito grande, nem uma espessura muito grande de peitoral, ele levanta o braço, o peitoral some, que essa foi uma dica que eu aprendi com meu amigo Rubens Gomes, que é árbitro, foi árbitro da NABA há muitos anos, hoje é árbitro da NPC lá na Flórida, um cara que entende muito também, tem um canal muito legal de bodybuilding aí no YouTube, e é um cara que ensina muita coisa interessante sobre isso. Os braços deles são bons, mas falta tríceps e falta ainda um pouco mais de, enfim, essa maturidade mesmo muscular. Aqui ele de costas, vejam como é uma estrutura de ombros e uma estrutura óssea muito larga. E ele tem o volume muscular. Precisa de mais ainda, vai ficar mais espesso, vai ficar muito melhor. Mas já é um físico que está fazendo estrago aí no Olímpia. Aqui é o Bumstead, a gente vê um físico estético muito bonito, um V-taper bem legal. Os braços
são um ponto fraco realmente, não tem separação, não tem divisão muscular nenhuma entre bíceps e tríceps. É até um visual, um aspecto esquisito, meio de edema, meio de inchaço, mas enfim, não é essa pose, é estética, mas o braço dele atrapalha muito, muito mesmo. Aqui ele de costas, falta espessura de dorsais, falta separação muscular, falta espessura de paravertebrais, mas ele vem trabalhando duro para isso, a gente vê ele fazendo terra pesado, com frequência, remadas pesadas, ele vem trabalhando para tentar suprir essa carência, então não é um cara bobo, eu vi treinos de costas dele, ele treina costas muito bem, tem um padrão de movimento, padrão motor muito bom. Ele não tem ainda os dorsais que ele precisa para ser Mr. Olímpia, mas ele está buscando loucamente isso. A gente teve uma camada fina de água sobre a pele e é isso aí. Aqui o Brion Ansley, né? Vejam como na foto individual a diferença nem chega a ser tanta, mas ele tem os dorsais que descem bem aqui, ó, quase perto do quadril. Um V-taper muito bom, né? Que é o tronco em formato de V, muito legal. O bíceps bicudo aqui, com uma boa separação com tríceps, quadríceps bonitos, sartório soltando. Físico muito bom, muito completo, de costas também. Aqui nesse bíceps ele não estava com os dorsais bem abertos, eu procurei algumas fotos, mas a melhor que eu achei, com melhor iluminação foi essa. Ele é mais largo que isso, ele acabaria soltando aqui os braços para o lado e abriria mais a pose, mas até uma pose que me lembra um pouco o Ronnie Coleman, guardada as devidas proporções, obviamente. É um físico poderoso, um físico legal aí que a gente vai ver no topo do Olímpia durante muitos anos. E essa foi a última foto, pessoal. Então, essas foram as prévias da Classic Physique. Esses foram meus comentários. Daqui a pouquinho, eu estou fazendo esse vídeo hoje, sexta-feira, terminando aqui às 7h30 da noite. Às 23h começam as prévias da 212 e da Open. Não percam lá aqui no canal a live que eu vou fazer comentando ao vivo isso aí, tá bom? E amanhã provavelmente vai ter também os comentários das prévias da Open e da 212 também. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chain, até a próxima.